7 partes do corpo que não são necessárias para viver. Ainda que cada órgão do corpo humano desempenhe uma função determinada, o certo é que, em alguns casos, podemos viver sem alguns deles e não ter maiores problemas. Você sabia que existem algumas partes do corpo que não são necessárias para viver? O corpo humano é uma estrutura que nunca deixa de surpreender a ciência. Ainda que seja bastante complexo e suas funções possam variar em cada pessoa, em geral, conta com algumas características que são muito curiosas. Por exemplo, apesar de que cada um de seus órgãos desempenhar um trabalho, existem alguns que, em caso de acidentes, má formação ou doenças, não são estritamente necessários. De fato, com o passar dos anos e a evolução, alguns perderam sua funcionalidade, por isso não alteram a qualidade de vida caso tenham que ser retirados. Sabe quais são? Nesta oportunidade queremos compartilhar em detalhes as partes do corpo que não são necessárias para viver. Partes do corpo que não são necessárias para viver. 1. Amígdalas. As amígdalas são uma parte do sistema imunológico, de que não precisamos para viver. Apesar de serem úteis para proteger a entrada das vias respiratórias frente à invasão bacteriana, deixam de ser necessárias na idade de 3 anos. De fato, alguns consideram que é melhor extraí-las cedo, para evitar problemas de saúde. Os médicos recomendam retirá-las quando, por exemplo, o paciente sofre de amigdalite de forma contínua. 2. Apêndice. O apêndice é um pequeno órgão em forma de saco, que se encontra unido ao intestino grosso, justo na parte inferior direita do abdômen. Apesar disso, não interfere de maneira alguma no processo digestivo, de fato, não tem nenhuma função conhecida. Muitas pessoas só chegam a saber de sua existência quando o apêndice se inflama e infecciona, originando uma condição conhecida como apendicite, na qual é necessário extraí-lo. Não existe nenhuma consequência para a saúde, e a pessoa pode seguir seu ritmo de vida normal, sem inconvenientes. 3. Baço. O baço se encontra localizado na cavidade abdominal e desempenha uma função relevante para a saúde. Filtra o sangue e ajuda o organismo a lutar contra as infecções. Apesar disso, não é vital, e pode ser retirado em casos de traumatismos ou doenças crônicas. A pessoa pode levar um estilo de vida normal, tomando algumas precauções extras, para evitar o desenvolvimento de infecções. 4. Órgãos reprodutivos. Órgãos reprodutivos como os ovários, o útero e os testículos têm uma função clara. Apesar disso, podem ser retirados como parte do tratamento de alguns problemas crônicos. Na maioria dos casos sugere-se sua remoção para evitar que o câncer se propague. Porém, também pode-se aconselhar como parte do tratamento de outras anormalidades. Quem passa por este tipo de procedimento não costuma ter sequelas graves, e pode ingerir suplementos hormonais para substituir os que eram produzidos por estes órgãos. 5. Rim. Ninguém pode negar a importância dos rins para a saúde de todo o corpo. Eles filtram o sangue, produzem urina e participam nas funções de outros órgãos. O curioso é que, ainda que tenhamos 2, só precisamos de um para viver. Podemos nascer sem um rim, sofrer uma falha por uma lesão ou doença, ou até doar um, sem que isso cause problemas de saúde crônicos. Em geral, as pessoas com um único rim têm uma expectativa de vida normal e poucas sequelas relacionadas. Porém, é necessário tomar algumas medidas de precaução para seu cuidado com o fim de evitar possíveis danos. 6. Vesícula biliar.
A vesícula é uma pequena bolsa verde em forma de pera, que se esconde atrás do fígado. Sua função principal é armazenar e liberar a bile que ajuda a digerir os alimentos. Porém, quando se deteriora ou produz doenças, como os cálculos ou o câncer, é recomendável retirá-la. Apesar do papel que desempenha na digestão, viver sem vesícula não costuma representar nenhum problema. Alguns pacientes podem experimentar diarreia e inchaço, mas só quando consomem pratos irritantes. 7. Estômago. Ainda que pareça incrível, os seres humanos podem viver sem estômago. De fato, existe um procedimento cirúrgico, conhecido como gastrectomia total, no qual extrai-se todo o estômago como parte do tratamento do câncer. Neste procedimento, conecta-se o intestino delgado ao esôfago. Depois disso, a pessoa deve ser alimentada com soro durante várias semanas, até conseguir se recuperar. Por sua complexidade, quem passa por essa intervenção deve seguir um tratamento muito restrito. Pode ingerir a maioria dos alimentos, mas as quantidades devem ser menores. Recomenda-se o consumo de alguns suplementos dietéticos caso tenha problemas para absorver os nutrientes. Surpreendente! Como você pode notar, ainda que o ideal seja cuidar destes órgãos, para que se conservem saudáveis, temos partes do corpo que não são necessárias para viver. Não é interessante